Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Bem-vindos então a mais um vídeo no qual o tema de hoje será um pouco sobre a saúde mental, o campo da saúde mental na psicologia masculina, né, no qual a gente vai ver um pouco que nem tudo é o que parece ser. Então, quando a gente fala de psicologia masculina, principalmente na área da saúde mental, é muito importante nós entendermos que existem condições de saúde mental, existem neuroses, psicoses, ou seja lá como vocês queiram chamar, que apresentam dimorfismo sexual, de uma forma nos homens e de outra forma nas mulheres. O mais comum nisso é que existem algumas condições que elas parecem ser mais prevalentes em um sexo do que em outro, então normalmente é aceito na literatura que depressão é um transtorno mais comum nas mulheres, enquanto o alcoolismo é mais comum nos homens. A gente vai ver que isso talvez esteja um pouco errado, vocês já vão entender porquê. E existe um grande paradoxo que se diz que os homens não buscam atendimento profissional, eles não vão aos psicólogos, aos psiquiatras, mesmo quando precisam, e não é feito nada para convencê-los a ir ou para levar esses atendimentos até os homens. É importante a gente entender a psicologia masculina para que essas pessoas que estão utilizando suas forças de uma forma subótima, de que não estão conseguindo aproveitar suas qualidades no relacionamento romântico, no trabalho, na relação pai-filho, nos estudos, em qualquer outra área, eles possam buscar um autoconhecimento, uma melhoria de si mesmo para poder utilizar o seu máximo potencial. E então existem várias condições que vão atrapalhar nessa busca por um atendimento profissional, né? Normalmente associadas a estereótipos, tanto sobre a saúde mental, como por exemplo a ideia de que saúde mental, de que psicólogo é coisa de louco, e aí com medo de parecer louco as pessoas acabam não procurando, quanto estereótipos sobre as próprias condições psicológicas, sobre os transtornos e às vezes estereótipos que os próprios psicólogos têm sobre os pacientes, aqui no caso específico aos homens, como por exemplo de que o homem é teimoso, de que ele não vai buscar o atendimento psicológico por medo de demonstrar fraqueza, o que é algo que obviamente se um psicólogo tem vai atrapalhar e muito o atendimento. E aí, então vamos falar um pouco sobre a depressão masculina, depressão mascarada, depressão externalizante, ou seja lá que outro nome vocês queiram dar. Ela ainda não é oficialmente reconhecida como um transtorno, como uma condição clínica, mas já tem-se há alguns anos, uns 10, 20 anos, que se tem discutido que na verdade existiriam dois tipos de depressão. Uma depressão seria melancólica, que seria mais comum nas mulheres, então aquela depressão que é caracterizada por problemas internalizantes, de que a pessoa ela fica chorona, apática, não quer sair da cama, não quer sair de casa. E uma segunda depressão, que seria mais comum em homens, ela seria caracterizada por problemas externalizantes. O que são problemas externalizantes? Irritabilidade, ela fica brava com muita facilidade, ela se irrita com muita facilidade, ela já acorda de mau humor. Uso abusivo de álcool ou drogas psicoativas. Então é uma pessoa que ela vai procurar o álcool ou maconha ou cocaína ou qualquer outra droga que afete o sistema nervoso. O uso da violência. Então, como eu falei, essas pessoas elas ficam irritadas com muita facilidade e aí elas acabam partindo para a violência também com muita facilidade. Muitas vezes por questões pequenas, bobas, ela passa a correr riscos desnecessários. Ela se engaja num conjunto de comportamentos que nós não temos um nome em português, em inglês é chamado de risk taking. A pessoa ela busca correr perigo, então ela dirige acima do limite de velocidade, ela faz sexo com qualquer pessoa de forma com um desconhecido sem uso de preservativo, ela se engaja nesses comportamentos de violência, de abuso de drogas. Então ela está o tempo todo se colocando em perigo de forma desnecessária.
ela busca distrações, então ela começa a fazer um uso abusivo, não só necessariamente do álcool e de outras drogas psicoativas, mas também de jogos, de sexo, de televisão. Ela está o tempo todo buscando algo que a distraia. E além da depressão, vamos dizer assim, normal, a depressão maior, nós temos também a depressão pós-parto. Muita gente pensa que a depressão pós-parto só existe em mulheres por uma questão hormonal, mas tem se encontrado evidências de que também existe depressão pós-parto em homens, com algumas diferenças, claro. Então, como vocês podem ver, ela é bem diferente daquela depressão que a gente geralmente costuma pensar, aquela depressão caracterizada pelo choro, pela pessoa que fica na cama o dia todo. E aí, por que, que a gente fala então que é uma outra forma de depressão e não simplesmente um outro transtorno diferente? Porque o que caracteriza um transtorno não é o seu sintoma, e sim é, o mecanismo psicológico que está no seu centro, que o fundamenta. E o centro da depressão é uma crença exagerada, normalmente sem fundamentos na realidade, de que tudo vai dar errado. Não importa o que você faça, você está destinado a fracassar, porque você é um lixo, você não presta pra merda nenhuma. E aí na depressão clássica, isso vai fazer com que a pessoa ela perca a vontade de fazer qualquer coisa, porque não importa o que ela faça, ela sabe que vai dar errado. E nessa depressão que nós estamos falando, que é mais comum em homens, a pessoa ela sente a necessidade de afastar esse sentimento, afastar essa ideia de que ela não presta para nada. Então ela vai tentar fazer alguma coisa que a distraia, qualquer coisa, não importa o que seja, não importa se é jogando videogame, não importa se é brigando na rua, não importa se é usando o álcool, não importa se é dirigindo acima do limite de velocidade, o que importa é que ela sinta alguma coisa que seja diferente desse sentimento de inferioridade, de que ela não presta para nada. E se ela acabar se dando mal, se ela acabar se ferindo, indo morar na rua, matando alguém ou até mesmo morrendo, para ela isso não faz diferença, só confirma que ela já sabia de que ela não precisava para nada. Então é por isso que nós dizemos que isso é também uma depressão. Além da depressão, nós temos também que a grande maioria dos sintéticos são homens e normalmente os sintéticos eles apresentam algumas condições psicológicas também acima do limite, acima do normal dentro da população. Então parece que ter alguma dessas condições aumenta a chance da pessoa ser um sintético, né? Uma delas é o uso abusivo de substâncias, principalmente dependentes químicos, que eles acabam vendendo seus bens para sustentar seu vício, deixam de trabalhar para fazer uso dessas substâncias, então elas acabam sem renda e sem bens e vão parar na rua. O término de um relacionamento é comum que quando o homem e a mulher se separem, a mulher acaba ficando com a casa, dependente de quem tenha construído a casa, quem comprou a casa, quem pagou, assinou um contrato pela casa, a casa normalmente fica com a mulher. E aí cabe ao homem ir morar de volta com os pais, com um amigo, num hotel e, no pior dos casos, na rua. Desemprego também. Desemprego é um dos maiores causadores de pessoas indo morar na rua. Você acaba, se você fica muito tempo desempregado, você não consegue mais encontrar um lugar que te aceite como inquilino. Maus tratos infantis, muitas vezes as pessoas sofreram abuso na infância e aí ou fogem de casa ainda na infância, ou elas acabam desenvolvendo uma espécie de trauma, de fobia de casa. Qualquer coisa que lembre ela de uma casa, de estar num ambiente familiar, de lar, desperta nela as lembranças dos abusos que ela sofria e aí ela se sente mal em ficar dentro de casa, ela sente a necessidade de ir embora, então ela passa a evitar ficar dentro de casas. E também transtornos do espectro autista, aparentemente 5 vezes mais comum autismo em moradores de rua do que na população em geral. E os autistas são um grupo especialmente em risco, porque como o que caracteriza o autismo é a falta de habilidades sociais, uma falta de competência em se relacionar, se comunicar com as pessoas. Os autistas eles tendem a ter muita dificuldade em conseguir um emprego, em se manter no emprego, estar bem no emprego, em negociar
condições de moradia, então eles muitas vezes acabam indo parar na rua e também justamente por ter essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, eles não sabem como pedir ajuda, como buscar serviço de assistência social e tudo mais. Outro problema que eu já falei aqui algumas vezes é o problema do suicídio, né? Existe um grande paradoxo quando a gente fala de suicídio, porque homens morrem de suicídio 3 vezes mais do que mulheres. Para cada mulher que morre de suicídio, 3 homens vão morrer de suicídio. E isso é uma tendência no mundo todo. Porém, praticamente não existem iniciativas ou programas de intervenção para encontrar e ajudar esses homens que têm tendência suicida. Normalmente, ou os programas de prevenção ao suicídio eles não levam em conta uma visão de gênero, eles não levam em consideração que os sexos eles podem ter necessidades diferentes, e quando levam, eles são voltados para a prevenção do suicídio feminino. Geralmente busca-se evitar que as mulheres morram de suicídio, apesar delas serem a minoria. E então esse é o paradoxo do suicídio. E o suicídio tem várias causas, né? Uma delas é, por exemplo, a discórdia familiar, segundo uma pesquisa que analisou os bilhetes deixados por pessoas que cometeram suicídio. Eles tentaram enumerar quais as motivações atribuídas para o suicídio. Uma delas é a discórdia familiar, então a família não consegue se dar bem, a pessoa até queria que houvesse uma harmonia, mas não há, as pessoas só sabem brigar. O fim de um relacionamento também, então, novamente, o fim de um relacionamento romântico, o fim de um relacionamento amoroso, ele tem fortes consequências para a saúde mental masculina. Crise financeira, já venho mencionando aqui várias vezes que o desemprego, o problema financeiro, ele aumenta em 10 vezes a chance de um homem cometer suicídio. Então é impressionante que nesse tempo de pandemia, no qual tantas pessoas têm perdido emprego, no qual o preço das coisas tem subido tanto, no qual a pobreza tem crescido, em que há uma crise financeira enorme, pouco se fala de suicídio, inclusive dentro da própria ramo da psicologia. Eu não me lembro de ver o Conselho Federal se manifestar sobre suicídio desde o início da pandemia, exceto talvez no Setembro Amarelo, não lembro. Mas acho que nem no Setembro Amarelo, na verdade. Outra causa é problema no trabalho, né? Então, muitas vezes o trabalho é um trabalho que a pessoa não se sente realizada, é um trabalho no qual ela se sente humilhada, que não compensa o sacrifício que ela faz. Falsa acusação de crime, então o homem é acusado de ter cometido um crime que ele não cometeu. Aparentemente ninguém acredita nele, vai ser condenado e ele prefere se suicidar a ficar preso por um crime que ele não cometeu. E problemas crônicos de saúde, então o homem acaba descobrindo que ele tem câncer, Parkinson ou algum outro problema crônico grave que talvez ele não tenha muito tempo de vida e ele decide adiantar a sua passagem para o pós-vida. E claro, então nós precisamos discutir quais são as barreiras para que os homens eles possam acessar esse serviço de saúde e utilizar suas forças no seu potencial máximo, pelo menos de uma forma adequada, né? Que eles não tenham que passar por essas dificuldades, sendo que eles têm capacidades psicológicas de superar esses desafios. Então, uma dessas barreiras é, como eu falei, os estigmas sobre a terapia, a crença de que fazer terapia é coisa de louco, a culpabilização da masculinidade, então esse é um problema que vem muito dos psicólogos, em que está se tornando cada vez mais comum a ideia de que os homens não vão no psicólogo porque eles são machistas. Eu já ouvi psicólogos falarem isso, e aí isso meio que livra qualquer responsabilidade dos psicólogos de irem atrás dessa população, de ofertarem seus serviços. Dúvidas sobre a confidencialidade, né? Então, quem já foi num psicólogo ou quem fez psicologia deve saber que o psicólogo ele tem a obrigação de manter em segredo tudo o que o seu paciente vier dizer. Ele só pode quebrar o sigilo caso a pessoa ela ofereça um risco a si mesma ou a outro, ou caso determinado por um juiz. E normalmente, com o passar do tempo, as pessoas vão ganhando confiança nos psicólogos,
mas os homens eles tendem a demorar mais para ganhar confiança do que as mulheres, principalmente quando o homem ele vai ao psicólogo por determinação do seu empregador ou da justiça. Então, eu não sei se nós temos isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos parece que tem sido comum as Forças Armadas, a polícia, o exército, por exemplo, eles são obrigados a passar um psicólogo e muitas vezes eles ficam com medo de que aquilo que eles disserem vai ser contado para o superior deles. Então, se eles falarem assim, que ficaram com medo em algum momento, qualquer coisa que possa ser interpretada como um sinal de fraqueza, o psicólogo vai contar para o seu superior e aí esse homem vai acabar perdendo o emprego, vai ser afastado. Ou no caso, por exemplo, da psicologia jurídica ou das interfaces entre a psicologia e o campo jurídico, em que um juiz ele determina que, como sentença de um crime, o homem tem que fazer terapia, e o homem acredita que tudo o que ele disser para o psicólogo vai repassar para o juiz. Então, claro que ele mente, ele vai tentar parecer mais bonzinho do que ele na verdade é, ele não vai falar coisas que possam ser interpretadas como agravantes ou como sinal de culpa. Então, são motivos claramente válidos, né? E é problema do psicólogo resolver isso, não problema do homem. Muitos homens têm experiências anteriores ruins, eles já entraram em contato ou com outros psicólogos anteriores, ou tentaram já falar sobre seus problemas, seus sentimentos com amigos e familiares, e eles se sentiram humilhados porque fizeram piada, não levaram isso a sério. E aí então esses homens, eles veem que essa história de que é importante falar, é importante se abrir para os outros, não é bem verdade. Às vezes quando você fala, você se abre com os outros, fala sobre seus sentimentos, você fica pior do que você já estava antes. Uma pesquisa encontrou que mais da metade dos homens que disse já ter falado abertamente sobre sentimentos com alguma outra pessoa, seja profissional ou não, se arrependeram depois. Então, obviamente, os homens eles têm bastante dúvida, eles são bastante desconfiantes sobre a eficiência da terapia. Isso é algo perfeitamente válido que os psicólogos precisam levar em consideração, precisam aceitar e legitimar, que nem sempre é bom nós sermos sinceros, nós falamos sobre os outros. E talvez o mais grave de todas essas barreiras é a tendência a culpar a vítima. Como está inserido na nossa Constituição, o fato da saúde ser um dever do Estado não exime nós indivíduos de irmos atrás de serviços especializados, de cuidarmos da nossa própria saúde, mas existe uma tendência crescente dentro da psicologia a dizer que tudo que acontece de ruim com os homens a culpa é deles próprios. Se o homem ele está sofrendo porque ele não recebeu atendimento psicológico, a culpa é do homem que não procurou atendimento psicológico e não do governo que não se preocupou em oferecer um atendimento de qualidade e não ao psicólogo que fez pouco caso do problema do homem. Então, muitos homens eles vão acabar procurando psicólogos e o que eles vão encontrar é julgamento, crítica e uma tendência a dizer que ele é culpado pelo seu próprio sofrimento. E isso é algo que nós precisamos parar, não pode mais acontecer. Então, concluindo o vídeo de hoje, nós precisamos reconhecer que problemas de saúde mental nós podem ter várias formas e graus, assim como problemas de saúde física também, né? Há muitas causas para os problemas masculinos e para a falta de procura. O problema dos homens não irem ao psicólogo ou ao psiquiatra com tanta frequência com as mulheres não é simplesmente por culpa do machismo, porque eles têm medo de parecer fraco ou qualquer outra coisa dessas. Não, existem vários motivos, muitos deles são legítimos e não cabe aos homens resolver, cabe aos psicólogos, cabe ao governo, cabe aos profissionais de saúde. E a aliança terapêutica tem se mostrado como a melhor preditora de melhora ao invés da abordagem. Então, normalmente, quem é de dentro da psicologia tem muita discussão de qual terapia é melhor. Terapia cognitiva comportamental, terapia comportamental, psicanálise, terapia rogeriana e blá blá blá. E o que as pessoas têm mostrado é que, na verdade, a abordagem ela importa menos do que a aliança terapêutica. O que realmente importa, o que realmente prediz
que o homem ele vai ter uma melhora, de que ele vai conseguir usar melhor as suas faculdades psicológicas nas diversas áreas da sua vida, é que ele confia no psicólogo, que ele se sente respeitado pelo psicólogo, que ele se sente ouvido pelo psicólogo. Então, se você está indo num psicólogo e está sentindo que não está fazendo efeito, você não consegue conversar com o psicólogo, pedir uma mudança na intervenção, de que tudo que você fala ele desconsidera, ele acha que você está resistente, é preconceito seu, ou o que quer que seja, mude de psicólogo. Você precisa se sentir respeitado, ouvido, e você precisa confiar de que o psicólogo ele realmente não vai contar para ninguém sobre os seus problemas, que ele vai manter o dever do sigilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta. Me ajude a manter o canal compartilhando com os amigos, os familiares. Inscreva-se para receber notificação de quando sair vídeo novo. E faça uma doação no link da descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.